A cruz sempre foi símbolo usado pelos pagãos nos tempos antes do Messias. Sempre foi um símbolo de magia, de anjos caídos. Ela é mais antiga que pensamos. A Torre de Babel era na verdade a adoração a Satanás na forma de fogo, sol e serpente. No entanto, a adoração a Satanás não podia ser feita abertamente por causa de muitos que ainda acreditavam em Yahweh-Tsevaot, o Deus de Noé. Então uma religião misteriosa desenvolveu-se, onde Satanás podia ser adorado em segredo. Semiramis, mãe e esposa de Nimrod, elaborou um plano onde ela poderia reviver com sucesso a religião pagã de Nimrod, seu filho e marido, que estabeleceu uma religião com sacrifícios de bebês para Satanás, e que então Shem, que é Sem, um dos filhos de Noé, matou Nimrod, que era filho de Cush, que era filho de Ham, que é Cam, filho de Noé, e o cortou em pedaços pequenos como um exemplo para os outros não cometerem tais pecados e práticas religiosas como essa. Não muito depois da morte de Nimrod, Semiramis estava grávida de outro homem, de um mero mortal como eles, e para encobrir seu adultério e dizer que a mãe de um deus, o deus Sol Nimrod, estava grávida de um mero mortal qualquer, disse que o espírito de Nimrod desceu pelos raios do sol e a engravidou, logo sendo imaculada como a Virgem Maria no cristianismo, e disse que seu filho seria o próprio Deus Sol Nimrod reencarnado, onde nasce a teoria da reencarnação e vai passando por vários aprimoramentos e separações como o espiritismo, kardecista, original e etc. Este filho nasce em 25 de dezembro e ganha o nome de Tammuz, sendo assim uma doutrina da Trindade, Semiramis, Nimrod e Tammuz. Como a estação fria começava a cada ano, eles acreditavam que o Deus Sol estava os deixando. Em 25 de dezembro, o Sol volta a aparecer e então eles oficializaram esse dia como o dia do nascimento do Sol. Tammuz era adorado como filho do Sol. A primeira letra do seu nome tornou-se símbolo de adoração do Sol, e sacrifícios humanos para o Deus Sol foram oferecidos nessa mesa com esse formato inicial feita de madeira, conhecida como a cruz T. Esse T é de Tammuz. Foi daí que os cristãos primitivos, ou seja, os católicos pais da igreja, tiraram a ideia da cruz para o tal Jesus Christos, que por sua vez foi tirado de Alexandria, o tal Serapis Christos, como relatei no vídeo 009, deixarei o card aí em cima. A cruz tal é usada na maçonaria em seus rituais internos para o avançar dos graus. Já no ritual para adentrar o segundo grau da maçonaria, o grau companheiro maçom, na loja maçônica, certo momento você é posto virado para o oriente e dar um passo com o pé esquerdo e um passo com o pé direito, colocando o calcanhar do pé esquerdo sobre o peito do pé direito, formando um ângulo de um quadrado oblongo, que é a cruz tal. Para quem tem interesse em descobrir esses detalhes e muitos outros segredos da maçonaria, aconselho a acompanhar a série de vídeos que faço no canal sobre a maçonaria exposta em sua essência. Deixarei o card aí em cima. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo ou simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada em 1096, primeiro milênio depois de Arusha. Surge a Ordem dos Templários, com o propósito original de proteger cristãos que voltaram a fazer peregrinação a Jerusalém após a sua conquista, porém também foram usados para enfiar o cristianismo por goela abaixo nos povos das regiões mais afastadas. Os seus membros fizeram voto de pobreza e castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a cruz vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. Em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram, que é o monte do Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza da fé em Cristo, denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mas com certeza não eram pobres, pois há muitos relatos que até incluem a questão de terem descoberto as minas do rei Salomão escondidas debaixo do templo, Santo Graal e etc. O mais agravante foi eles terem assimilado a cabala de um judeu que passou para eles o conhecimento oculto, tornando-o assim mais poderosos.
e essa fraternidade mergulhou de vez no ocultismo, onde tinha diversos ritos ocultos que começaram a ameaçar até mesmo o Estado europeu. O sucesso dos Templários esteve vinculado ao das Cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV da França, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem na França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado em Paris no ano de 1314. Jacques de Molay foi um mártir maçom ocultista. Atualmente, os filhos dos maçons são chamados de Molay, em memória a essa grande figura para os maçons. Após isso, os poucos templários que escaparam foram para o norte, fugindo da França para a Escócia, ressurgindo com um novo nome, o rito escocês da maçonaria. Se tratando da maior ordem secreta do mundo, os templários sob outro nome. Os templários são o rito escocês da maçonaria protestante, que pretendia se vingar de ter sido excomungada pela Igreja Católica. O ecumenismo cristão, no geral, é um rito ecumênico, com a finalidade interreligiosa semelhante ao sincretismo teísta, mais independente à religião, ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Hiram, lenda base da maçonaria simbólica. Alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas ou esotéricas existentes na França, como os Martinistas, os Illuminati e os Rosa Cruz na Alemanha, e na Escócia como a resistência dos Templários, que ainda preservavam sua ordem. No catolicismo existem diversos tipos de maçonaria: o rito escocês, a Grande Oriente do Brasil, maçonaria francesa, martinista, Illuminati e Rosa Cruz. A protestante se consolidou como a mais poderosa, pois instituiu os Estados Unidos sobre os moldes da maçonaria e ocultismo e dominou a América. Então são as três ordens: os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém e os Cavaleiros Teutônicos. Os Cavaleiros Hospitalários mudaram seu nome várias vezes. Eles já foram os Cavaleiros de Rhodes e hoje são os Cavaleiros de Malta, na sua versão católica. E são também conhecidos como os Cavaleiros de São João de Jerusalém, na versão protestante, ou seja, os dois lados da mesma moeda. O cristianismo sempre foi pagão da maçonaria, foi ela quem criou o cristianismo. Catolicismo e protestantismo são dois lados da mesma moeda, assim como na política, esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. Moeda esta que é a Irmandade Oculta, maçonaria. Assim funciona a maçonaria e todas as sociedades secretas hoje. A maior parte dos membros não sabe o que os de níveis mais altos sabem ou a agenda que estão avançando. Na Igreja Católica, por exemplo, temos o lado esotérico, nível superior, e o lado religioso, nível inferior, que condena essas mesmas sociedades secretas. No catolicismo tem o lado visível, que condena a maçonaria, mas há o lado invisível, que domina por dentro todo o sistema desde a sua fundação, ou seja, o catolicismo é uma fachada. Assim são todas as igrejas cristãs. A religião condena a maçonaria, mas os líderes dela são maçons. Na Reforma Protestante de Lutero, o sacerdote que pôs em marcha a Reforma Protestante é mostrado em imagens fazendo um sinal maçônico. O jornal luterano tem em seu cabeçalho selos luteranos com o design Rosa Cruz. De fato, Lutero foi um Rosa Cruz, sinais maçônicos e aperto de mão comparáveis àquelas dos Rosa Cruzes. Lutero era assassino, beberrão, antissemita e fez diversas publicações disseminando o ódio contra judeus, que foi transpassando ao longo do tempo até chegar em Hitler na Alemanha nazista. Assista meu vídeo 005, deixarei o card acima. A cruz da cristandade se trata na verdade de um símbolo pagão que foi introduzido na vida dos crentes no Messias. O desenho da cruz na antiguidade representava um Deus de braços abertos, passando a ideia de proteção. Obviamente, uma pessoa protegida lhe seria garantida bênçãos, vitória sobre o mal e boa sorte. E é justamente o que milhões de cristãos fazem, o sinal da cruz em sua fronte, em busca de proteção e bênçãos. Apesar de muitos outros cristãos alegarem que não veneram a cruz e que a intenção é representar o instrumento que supostamente o Messias de Israel morreu, o simples uso desse símbolo é inadmissível. Por quê?
porque a crucificação também era a representação de um Deus pagão punindo um condenado. Significava vitória total sobre o inimigo concedida por Deus, com D minúsculo, claro, de um modo humilhante. As diferentes formas do uso da cruz se infundem numa implícita religiosidade vitoriosa. Obviamente que o simples uso desse símbolo, a cruz, seria inapropriado para um cristão, de acordo com a Bíblia, pois o mesmo representa um ídolo, ou seja, idolatria com a cruz. Outra cerimônia representada nos templos era a bênção concedida pelos deuses sobre o rei. No momento em que ele assumia as rédeas do governo, eles punham as mãos sobre ele e o presenteavam com o símbolo da vida, que é a cruz ansata, prometendo que seu reino desfrutaria de tranquilidade, com certa vitória sobre seus inimigos. O rei recebia as boas-vindas dos deuses, claro, e também declarações apropriadas de aprovação. E por cima disso, em outras ocasiões, o tal T sagrado, ou o sinal da vida, que é a cruz ansata, era presenteado a ele, um símbolo que, como centro de pureza, era geralmente colocado nas mãos dos deuses. Essas duas coisas eram consideradas as maiores dádivas concedidas ao homem pela divindade. Em outras palavras, eles continuaram a ver a cruz tal, T, ou cruz ansata, mesmo depois de terem assumido o nome de cristão, exatamente como faziam quando eram pagãos reconhecidos. Entretanto, no decorrer do tempo, quando se fez necessário ocultar seu evidente paganismo debaixo de um grosso véu, eles mudaram a cruz ansata T para o formato mais comum da cruz que temos hoje. O significado era o mesmo, embora não o expressasse tão amplamente. Ajuntando todos os fatos que foram reunidos, explicamos a origem da veneração da cruz. Número 1. O símbolo era um objeto de adoração no culto pagão à natureza, como símbolo da vida. Número 2. Sua forma geralmente se assemelhava à cruz, onde os escravos e os que não tinham cidadania romana eram executados. Número 3. Aproveitando essa coincidência, Satanás efetuou a morte do Messias por meio da cruz, pois o seu propósito era empurrar para dentro da doutrina do Messias um símbolo tão depravado e ídolo do paganismo. No terrível momento de sua morte, parece que nosso Messias se submeteu ao poder de Satanás, conforme a pré-determinação do conselho de Yahweh Tsevaot, seu pai. Certamente esse é o significado de suas palavras àqueles que o prenderam. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22:53. Esta é a hora destinada pelo decreto de Yahweh Tsevaot para a realização da vossa obra, pois a multidão que vejo diante de mim é dirigida pelo poder das trevas, que agora deve ter seu triunfo passageiro. E tudo indica que a decisão de Satanás em usar ao máximo o poder colocado em suas mãos, como ele fez no caso de Jó, foi o que selou sua condenação, pois quando Yahushua HaMashiach indicou que a hora do seu sofrimento e morte havia chegado, ele disse: agora é o juízo deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. João 12:27-33. Assim o diabo forneceu aos convertidos pagãos uma desculpa para continuarem com o culto favorito, a antiga veneração que eles dedicavam ao símbolo da vida, a cruz T de Tammuz, levando-os a negligenciar o seu aparecimento absurdo como cruz entre os cristãos. O que se pretendia com essa introdução é evidente. O alvo era corromper a fé e materializar aquilo que deveria ser exclusivamente de caráter espiritual. Portanto, venerar a cruz é puro paganismo. Aquele que sofreu sobre a cruz por amor a nós é quem deve ser venerado, adorado, cultuado e servido de todo o nosso coração, alma e força, o nosso Messias Yahushua HaMashiach. Se nós servimos a Yahushua, devemos dizer como seu apóstolo: nós gloriamos na cruz de nosso Messias Yahushua HaMashiach. Mas se nos apresentarem a forma da cruz de madeira, só podemos responder como Paulo teria feito: é o madeiro maldito e o símbolo da superstição. A palavra Elohim do hebraico, que é usada para se referir ao Deus de Israel, está no plural. São dois deuses, o Criador e o Messias, que dividem o mesmo espírito. Porém, um tem a carne e o outro não. O Pai Supremo manda seu Filho em carne, pois Yahushua é um Deus que se fez homem para que o homem sejais Deus. Ele é o Deus mediador entre o homem e Yahweh Tsevaot. Elohim é plural.
assim como Nephilim e Natzarim, pois o plural no hebraico se compõe por a letra I e a letra M no final da palavra, ou seja, Elohim, dois deuses, Deus Pai, Yahweh Tsevaot, e Deus Filho, Yahushua HaMashiach. A trindade não existe, é paganismo, doutrina de demônios, porém ao mesmo tempo o Pai e o Filho são um, pois ambos dividem o mesmo Espírito. A diferença é apenas porque o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, é Espírito apenas, e seu Filho, que divide o mesmo Espírito, é também carne. Aponta também a existência de dois deuses em João capítulo 1, versículo 1, onde afirma que na criação o Messias estava com o Deus Criador, e o Messias também era Deus. O Messias foi criado no exato momento em que Yahweh Tsevaot disse que haja luz, então houve luz. Essa luz é o Messias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Yahushua não foi crucificado, não foi pregado em uma cruz, mas sim em uma estaca. A história da cruz foi inventada junto ao cristianismo, pois é paganismo. Faz parte da divisão do Pai e do Filho em vários deuses, no caso 3 deuses. A trindade é puro paganismo, não existe Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim Pai e Filho. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, Yahweh Tsevaot, já citado. E como na cruz, que foram usados 3 pregos formando uma trindade, um triângulo, uma pirâmide. Paulo alertou acerca dos bispos. Paulo parece indicar que após sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores e bispos em seu lugar, e levariam pessoas a o seguirem e se afastarem da Torá, que é a antiga aliança. Paulo morreu em 66 após o Messias. E o primeiro supervisor e bispo da Antioquia foi o Inácio. Paulo disse aos Efésios, em sua última visita a eles: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Yahushua, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. A apostasia começou assim que Inácio se tornou bispo em Antioquia, e não parou por aí. Veio depois Santo Agostinho, Tomás de Aquino, depois os papas, e até hoje prevalece essa apostasia cristã católica. A trindade surgiu no ninho pagão, pois existe desde Nimrod em Gênesis, com Semiramis, Nimrod e Tamuz. Sempre foi assim. Com o passar do tempo e a queda do reino da Babilônia, os deuses sofreram uma transformação, mas continuaram com sua essência pagã. Quando o Império Persa começou a emergir, os deuses da Babilônia, Nimrod, o deus Sol, Semiramis, a rainha dos céus, e Tamuz, o filho do deus Sol, passaram a fazer parte da cultura persa, porém com outros nomes. Nimrod passou a ser Mitra, Tamuz passou a ser Ahura Mazda e Semiramis Ahriman. Mais tarde, com a queda do Império Persa, surge um novo império liderado por Alexandre o Grande, tornando a Grécia um dos maiores impérios da história da humanidade. Então os deuses são levados para a Grécia e os nomes mudam. Nimrod, que passou a ser Mitra, passa a ser Zeus. Semiramis, que era Ahriman, passa a ser Afrodite. E Tamuz, que era Ahura Mazda, passa a ser Eros. Com a queda da Grécia, são levados para o Egito e mudam os nomes de novo. Nimrod, que passou a ser Zeus, passa a ser Osíris. Semiramis, que passou a ser Afrodite, passa a ser Ísis. Tamuz, que passou a ser Eros, passa a ser Horus. No surgimento do Império Romano, tudo acontece da mesma forma. Nimrod, que era Zeus, depois Osíris, passa a ser Saturno. Semiramis, que era Afrodite, depois Ísis, passa a ser Vênus. Tamuz, que era Eros, depois Horus, passa a ser Cupido. Então surgiu na Roma Saturnália, com homenagem ao deus Sol, que são todas as versões de Tamuz, incluindo Jesus Cristo. Sim, aquela imagem do tal Jesus Cristo do cristianismo católico é Tamuz, que sempre aparece com o sol atrás da cabeça disfarçado de santidade. Mas os simbolismos maçônicos em suas mãos, retratadas nas pinturas sacras, não enganam a ninguém.